Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu queria compartilhar um pouquinho o que eu recebi ontem no culto mundial, que o Senhor falou grandemente aos nossos corações sobre as oportunidades que Ele nos dá todos os dias, né? Que a vinda dele está próxima e que o Senhor Ele sempre nos dá a oportunidade de nós voltarmos o nosso coração para Ele. E para isso Ele falou numa palavra que está lá no livro de Jeremias 36, a partir do versículo 22, está escrito: Ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeúde lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão, lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Então, Jeremias ele foi um profeta muito usado por Deus para falar do juízo de Deus que viria sobre o povo de Deus caso eles não convertessem os seus corações, porque eles praticavam abominações, idolatrias, mas eles não achavam que aquilo estava desagradando a Deus, porque existiam falsos profetas que falavam para o povo e para o rei aquilo que eles gostavam de ouvir. Então, muitas vezes, o ministério da palavra, a Bíblia, vem como luz no nosso coração. Mas existem falsos profetas que habitam na nossa carne e que falam que aquilo ali não tem problema, né? Que não, mas isso aqui não tem nada demais, né? Se a gente até lembrar de Satanás, quando ele tentou a Eva lá no Éden, o princípio, como que ele entrou para dentro da natureza humana, né? Como ele entrou para dentro do homem, ele agiu dessa maneira também, como um falso profeta. Ele falou para Eva: tem certeza que foi isso que Deus disse mesmo? Tem certeza? Não, ele está falando isso aí porque se você comer, você vai ser igual a ele, né? Então, da mesma maneira, Satanás trabalha assim na nossa mente até hoje. A gente é iluminado e ele vem falando de maneira ardilosa que não é bem daquele jeito. Ele trabalha como um falso profeta. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento de que existe uma batalha acontecendo dentro de nós. E aí o Senhor ele deu o exemplo de Judas, que Judas teve a oportunidade de se arrepender. Ele teve a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos, tanto lá na Santa Ceia, quanto lá no Getsemane. Jesus deu a oportunidade dele se arrepender, e ele não se arrependeu. Só que depois de ter cometido essa traição, a consciência dele ficou tão pesada que a própria consciência o julgou e ele se suicidou. Então nós devemos todos os dias, quando nós entregarmos o nosso dia para o Senhor e colocarmos a nossa mente na palavra, em Cristo, nós devemos pedir para Deus nos iluminar e que essa iluminação produza um arrependimento sincero, que a gente seja surdo para as trevas, mas guiar para o Espírito. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente nunca pode achar que está muito bem diante de Deus. Nós sempre temos que buscar essa dependência do Espírito dia após dia, buscar diante do Senhor, confessar os pecados, pedir para não ser confundido, né? A gente tem que se remeter ali aos Salmos, como que Davi orava, né? Ele estava sempre buscando essa dependência de Deus, pedindo para Deus mostrar se existia algum caminho mal que ele não via. Então a gente deve e precisa depender de Cristo nessa caminhada. Se a gente não estiver ouvindo o guiar do Espírito, a gente pode se distrair facilmente, porque ele se disfarça, né? Satanás se disfarça diante de luz. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.